Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula passada, que a gente começou a falar sobre a teoria atômica, né? Vamos agora fazer uma relação agora do clássico para o moderno, né? Que nós chamamos isso de teoria atômica moderna, né? Então, o sucesso do modelo atômico de Rutherford inspirou Niels Bohr então, a imaginar uma separação do domínio físico dos átomos em que os elétrons estariam associados às propriedades químicas dos elementos, enquanto que o núcleo seria responsável por comportamento radioativo. Esta proposta revela uma relação, né, ou seja, uma correlação entre o número de elétrons do átomo e a sua localização numa tabela periódica de elementos químicos, né? Então, evidências do comportamento quântico da matéria já tinham sido observado bem antes da época de Bohr e Rutherford. Uma das mais notáveis evidências desse comportamento era a emissão do espectro eletromagnético dos átomos, né? Ou seja, então a teoria atômica moderna surge então a partir de estudos sobre a interação da radiação com a matéria. Nós vamos falar sobre radiação e a interação em uma aula posterior, né? Então a radiação eletromagnética se movimenta através do vácuo aí com uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E essas ondas eletromagnéticas têm características ondulatórias semelhantes às ondas que se movem na água, ou seja, semelhante às ondas mecânicas, né, que nós estudamos lá na física clássica. Por exemplo, a radiação visível tem comprimento de onda entre 400 a 750 nanômetros. Ou seja, aqui está mais ou menos para vocês terem ideia, os raios gamas, raio X, ultravioleta e aqui está a luz visível, né? Variando aí entre 400 e 750 nanômetros. E aí temos o infravermelho, microondas, frequência de rádio, né? Rádio e TV e etc. Aqui, né? Então, essas unidades aí de comprimento de ondas, ó, nós temos aí o angstrom, o nanômetro, o micrômetro, o milímetro, o centímetro e o metro, né? Unidade de medida. Os símbolos, ó, o angstrom é A com essa bolinha em cima, 10 a menos 10, né? Que corresponde às ondas dos comprimento de ondas dos raios X. Nanômetro, 10 a menos 9, e aí seria o comprimento de onda do ultravioleta, do raio visível e etc. Né? O micrômetro 10 a menos 6, do infravermelho. Milímetro 10 a menos 3, também do infravermelho. Centímetro aí 10 a menos 2, dos microondas, né? E o metro, que é de TV e rádio. Né? Então, com isso, Planck montou um postulado, né, explicando aí o comportamento dessa radiação eletromagnética, ou seja, a energia dessas radiações, e ele diz o seguinte, que a energia só pode ser liberada ou absorvida por átomos em certos pedaços de tamanhos mínimos aí, que ele chamou isso de quanto, como se fosse um pacote, né? Ele chamou de pacote de ondas, que mais tarde Einstein descreve isso com mais detalhe. Então, ele diz o seguinte, então, nesse postulado dele, ele diz que qualquer ente físico com um grau de liberdade cuja coordenada é uma fração senoidal, ou seja, do tempo, isto é, executa oscilações harmônicas, que é o caso das ondas eletromagnéticas, pode possuir apenas energia total que satisfaça esta relação, ou seja, energia é igual a H vezes a frequência, né? Frequência de comportamento dessa onda eletromagnética, onde esse H mais tarde ele chamou de constante de Planck,
que vale aproximadamente 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos, né? Então, para entender a quantização, considere a subida em uma rampa versus a subida em uma escada. Por exemplo, para a rampa há uma alteração constante na altura, certo? Enquanto na escada há uma alteração gradual e quantizada na altura, ou seja, há sempre um número inteiro, né, que vai graduando esta sua subida. Da mesma forma, o comportamento aí seria da quantização da energia dada por Planck, né? Então, o efeito fotoelétrico de fótons, né, ou seja, é outro comportamento que mais tarde Einstein explica, ou seja, esse efeito fotoelétrico fornece aí evidência para a natureza de partícula da luz, ou seja, a quantização, ou seja, venha comprovar exatamente aquilo que Planck havia dito, né? Então, se a luz brilha na superfície de um metal, há um ponto no qual os elétrons são expelidos deste metal. Então, os elétrons somente serão expelidos se a frequência mínima é alcançada. Ou seja, se mais tarde nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, esse elétron aqui somente serão expelidos se a frequência mínima é alcançada. Mais tarde nós vamos ver que o que acontece é que há uma quebra entre a ligação que mantém o elétron naquele local com o núcleo, né? Nós chamamos de energia de ligação. Quando isso é quebrado, então esse elétron então é arrancado daquela posição ali, que nós vamos detalhar isso com mais detalhe lá na frente, tá? Em uma outra aula. Então, abaixo dessa frequência mínima, nenhum elétron é expelido. Acima dessa frequência mínima, o número de elétrons expelidos depende da intensidade da luz, ou seja, depende da intensidade da radiação inserida aí no átomo, certo? Então, o efeito fotoelétrico aqui, segundo Einstein, propôs que a luz trafega em pacotes de energia denominada fótons, enquanto Planck falava de pacotes de onda denominado quanta, né? Observa que a relação que Einstein usa e que Planck usa é exatamente a mesma, ou seja, para determinar a energia de um fóton e de um quanto de energia, né? Ou seja, E igual a H μ, ou seja, isso aqui é um comportamento de fótons, enquanto Planck traz o comportamento de uma partícula, né? Mas observe que a relação para determinar a energia é exatamente a mesma, né? Então aqui é só um experimento feito por Einstein, ou seja, quando incide radiação sobre uma superfície metálica, os elétrons dessa superfície metálica absorvem essa energia, fica energeticamente mais elevado para ficar naquela posição, então eles são expelidos, eles são arrancados daquela posição, né? Isso aqui é um equipamento, nós vamos falar lá na frente, de detecção de energia. Isso aqui é um detector que nós chamamos de fotoelétron, ou seja, um fóton entra, né? Arranca o elétron, esse elétron então é determinado aqui nessa posição, e acontece uma série de outros fatores importantíssima que nós vamos falar disso lá na frente, né? Tá? Então, com isso, então, nós temos aí o que nós chamamos de comportamento espectrais desses átomos, né? Isso foi dado aí pelo modelo atômico ainda de Niels Bohr, né? Onde Niels Bohr determina o que ele chama de espectros de linhas, né? Ou seja, então, quando nós temos a radiação, ou seja, a radiação comporta como um único comprimento de onda, ela é chamada de monocromática. Quando a radiação que se varre uma matriz completa de diferentes comprimentos
onda chamado de contínua. Então, a luz branca pode ser separada em um espectro contínuo de cores. E aí a gente observa que não há manchas escuras nesses espectros contínuos que corresponderia às linhas diferentes, né? Ou seja, essas linhas diferentes foi observada aí por Planck, né? Por Niels Bohr, onde ele deduz aí que esses diferentemente do espectro da radiação eletromagnética emitida pelo corpo negro, lá, que Planck fala lá atrás, lá na física moderna, quem já estudou física moderna deve lembrar isso daí. Então essa radiação eletromagnética emitida por esses elétrons livres está concentrada em um número discreto de comprimento de onda, né? Observa-se então que cada espécie de átomo tem o seu próprio espectro característico. Isso é, tem um conjunto específico de linhas espectrais que identifica aquele elemento, né? Em geral, os espectros atômicos são extremamente complexos, mas Bohr faz essa dedução para o espectro do hidrogênio, né? Do átomo hidrogênio, que tem apenas um elétron, então ficaria mais fácil de estudar um elétron apenas, né? Então, no final do século XIX, aproximadamente, vários espectros do átomo de hidrogênio foram observados sem que nenhuma explicação satisfatória fosse realizada. Aí, mais tarde aí, estudando aí a separação dessa luz, né? Mais tarde, Bohr, estudando aí um artigo de Balmer que revelava a dedução, né, de uma fórmula que relacionava aí essas grandezas, o comprimento de onda, a constante de Planck e aí os níveis de energia, ele então, para calcular o comprimento de onda dos raios dessas linhas espectrais emitidas pelo átomo de hidrogênio, separadas por um prisma, né, exatamente como esse daqui, né, um fóton de luz aqui, separado aí as riscas espectrais. Então, essas raios estavam na faixa da luz visível e eram de cores vermelhas, azul, verde, azul, violeta e violeta, né? Então ele trouxe uma equação que apresentava de uma forma empírica, sem nenhum significado físico, que dizia que 1 sobre lambda exatamente igual a RH sobre H, que multiplica 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado, onde esse RH ele chamou de constante de Heisenberg, que vale aproximadamente aí 1,0967776 vezes 10 a 7 por metro, né? E H é a constante de Planck, que vale, nós já vimos, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. E o N1 e o N2 são os números inteiros, né? São os números inteiros, onde N2 é maior do que N1, né? Onde N2 aqui é maior aí do que o N1. Então, Rutherford propôs então que os elétrons, nós já vimos isso, que os elétrons orbitavam o núcleo na mesma forma que os planetas orbitam em torno do Sol, né? Então nós tínhamos uma região muito bem definida, que Rutherford definiu como núcleo, e uma outra região muito bem definida, que era a eletrosfera, onde os elétrons ficavam ali girando em torno do núcleo, né? Entretanto, uma partícula carregada movendo em uma trajetória circular deve perder energia, né? Isso é natural, ou seja, então ela tá girando com uma determinada velocidade, ela vai perder velocidade, consequentemente vai perder energia, né? E isso significa que o átomo deve ser
instável de acordo com a teoria de Rutherford, ou seja, poderia acontecer então que esses elétrons perderiam energia e daria então eles iriam em direção ao núcleo, poderia acontecer então uma colisão e certamente vocês já estudaram lá em física moderna, quem já estudou física moderna sabe que quando duas partículas se chocam há então a aniquilação de pares, né? Então desapareceria esse átomo aí se isso acontecesse. Isso não aconteceu até então, né? Então Bohr observou então esse espectro de linhas determinadas, né, para determinados elementos e admitiu que os elétrons estavam confinados em estados específicos de energia, né? Ou seja, ele tinha uma região que ele chamava de preferencial para aqueles elétrons, né? Então esses foram denominados de orbitais, né? Que a gente já viu lá na aula passada que nós temos 7 camadas, né? K, L, M, N. Cada uma daquelas camadas tem uma energia suficiente e os elétrons com aquele determinado tipo de energia ocupam então esta região que ele determinou como orbitais, né? Então cada cores de gases excitados surge devido ao movimento então desses elétrons, né? Quando entre os estados de energia do átomo, ou seja, quando eles são excitados, absorve energia, vai, libera e depois quando nessa liberação dessa energia então surge então uma cor, que essas cores características, nós já vimos isso também na aula passada, é cor característica de cada elemento químico. E aí aparecem então essas riscas, né? Essas riscas aqui que Bohr deduziu, né? Então, já que os estados de energia são quantizados, né, segundo Planck, segundo Einstein, a luz emitida por átomos excitados deve ser quantizado e aparece como espectros de linhas, né? Então, após umas deduções matemáticas, né, baseado na equação de Balmer, né, Bohr mostrou que então a energia ela é exatamente igual a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules vezes 1 sobre n ao quadrado, onde n é o número quântico principal, né, que varia de 1, 2, 3 e assim por diante, né? E assim por diante. Então Bohr trouxe então a primeira órbita do modelo de Bohr, tem n igual a 1. E mais próximo do núcleo, convencionou-se que ela tem energia negativa. Então a órbita mais distante do modelo de Bohr tem n próximo ao infinito e corresponde à energia zero. Então os elétrons do modelo de Bohr podem se mover apenas entre as órbitas através da absorção e da emissão de energia de um quanta Hν dada por Planck, que nós já vimos lá atrás, né? Então, o modelo de Bohr mostra que a variação da energia entre um espectro, né, ou seja, entre um orbital e o outro, entre uma região e outra, é dada por Hν, né, que é dada por hc sobre lambda, ou seja, onde a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E isso é igual a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, que multiplica 1 sobre nf ao quadrado menos 1 sobre n inicial ao quadrado, né? Então, seja onde aqui quando n inicial é maior do que o n final, a energia é emitida. E quando o n final é maior que o n inicial, a energia então é absorvida, né? Então essa região é absorvida, né? Onde aqui então nós temos que
que a partir daqui a gente consegue determinar então esta energia, né? Essa energia do átomo aí, onde essa energia em alguns livros vocês vão encontrar isso aqui dada não em joules, mas dada em electrovolts, né? E é isso em electrovolts, isso seria a energia em electrovolts, seria aproximadamente menos 13,6 vezes 1 sobre n final ao quadrado menos 1 sobre n inicial ao quadrado. Ou, quando você fala de um nível só, né, que é essa daqui, seria E igual a menos 13,6 dividido por n ao quadrado electrovolts, né? Electrovolts, ou seja, esse sinal negativo que aqui aparece, né? Naquela equação e nessa, que são as mesmas, indica que os elétrons estão ligados pela atração colombiana do próton, né? Para n igual a 1, por exemplo, nesse caso aqui para n igual, nesse caso aqui para n igual a 1, nós temos então que a energia é aproximadamente 13,6 electrovolts, né? Ou menos 2,18 vezes 10 elevado a 18 joules, né? Joules, ok? Então aqui está as riscas, né? Ou seja, aqui está o espectro de Bohr, né? De acordo com cada risca espectrais, né? Essas riscas espectrais aí de Bohr é que define o nível de energia, né? Define aí o nível de energia de cada espectro, né? Então nós temos aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e infinito, né? Observa como que vai aproximando esses níveis, né, de energia de acordo com que ele vai aumentando aqui, o número vai aumentando, certo? Então a limitação de Bohr pode ser explicada adequadamente apenas pelo espectro de linhas do átomo de hidrogênio, ou seja, esse modelo de Bohr ele é muito bem estabelecido para o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, com apenas um elétron, né? Então, os elétrons não são completamente descritos como partículas pequenas, né? Segundo o modelo de Bohr, né? Então, sabendo que a luz tem uma natureza de partícula, parece razoável perguntar, né, que a matéria tem também uma natureza ondulatória. E isso foi, então, um questionamento dado por um cara chamado de Broglie, né? Então, de Broglie, a sugestão, ele sugeriu então de que a matéria pode ser propriedade de ondas ou apresentada aí por de Broglie em 1924, aproximadamente. Ele argumentou que se a luz seja um fenômeno ondulatório, segundo a teoria clássica, conforme por muitos experimentos, pode, em determinada circunstância, comportar-se como uma partícula. Então, seria também possível que a matéria, que classicamente consiste em partículas, pudesse apresentar, sobre determinada circunstância, um comportamento de onda, né? Com esse argumento, então, de Broglie apresenta a hipótese de que a relação entre a energia, né, que nós vimos ali atrás, esse comportamento, essa relação entre a energia da partícula e a frequência da onda a ela associada, é a mesma relação existente entre a energia do fóton, ou seja, quanto de luz, com o comportamento de partícula, e a frequência da radiação luminosa, ou seja, E igual a hν, como Planck disse, como Einstein também tinha dito lá atrás, né? E de Broglie ainda postulou também uma relação interessantíssima e fundamental importância entre o momento linear
né, entre o momento linear do vetor de onda com aí o comprimento de onda, ou seja, então ficou exatamente que P, né, ou seja, P, o momento é exatamente H sobre lambda, ou seja, P, que é o momento linear mv, né, é igual a H sobre lambda, ou seja, o comprimento de onda pode ser dado como H sobre P, né, ou seja, mv, que é o momento linear. Ou seja, então, mv aqui é o momento linear, o momento mv é o momento linear de uma propriedade de partícula, enquanto esse lambda é a propriedade ondulatória. Então nós temos uma relação de fundamental importância. Aqui começa então a evolução da física quântica, né? Ou seja, nós temos aqui uma propriedade de partícula relacionada com uma propriedade ondulatória, né? Então, de Broglie resumiu os conceitos de onda e partícula com efeitos notáveis se os objetos são pequenos, né? Para objetos pequenos, microscópicos, né? Então, com isso, aí depois de Broglie, então, em 1926, Heisenberg, né, demonstrou usando os conceitos quânticos da mecânica quântica que é impossível determinar simultaneamente com absoluta precisão a velocidade e a posição de um elétron em um átomo. Esse princípio, conhecido por princípio de incerteza de Heisenberg, estabelece que não se pode afirmar que exista uma órbita definida para o elétron, ou seja, o mais adequado é considerar que existam regiões denominadas orbitais em torno do núcleo, nos quais é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron, né? Então essa região foi chamada de orbital, a região de máxima probabilidade de encontrar o elétron no átomo, né? O elétron aí no átomo, né? Então esse princípio da incerteza de Heisenberg, né, na escala de massa de massas de partículas atômicas, não podemos determinar exatamente a posição, a direção do movimento e a velocidade simultaneamente, né? Ou seja, eu não posso determinar aí então a posição e o momento desse elétron. Então, para os elétrons, não podemos determinar seu momento e a sua posição simultaneamente. Então, se ΔX é a incerteza da posição e ΔMV é a incerteza do momento, então eu tenho uma relação que ΔX vezes ΔMV é maior ou igual a H sobre 4π, né? Esse é o princípio da incerteza aí de Heisenberg, né? Então, depois disso, Schurey propôs então uma relação que contém os termos onda e partícula, né? Onda e partículas. Aí foi dada ainda a teoria da mecânica quântica. Então, muitos aí dos princípios fundamentais da mecânica quântica foram então desenvolvidos independentemente por Schrödinger e Heisenberg em trabalhos publicados em 1926 aproximadamente. Então, a formulação da teoria quântica apresentada por Schrödinger foi elaborada em termos de propriedades de ondas de materiais, com base na hipótese de Broglie, né? A teoria de Heisenberg, então, foi formulada em termos de matrizes. Num primeiro momento, as duas teorias pareciam ser bastante diferentes, né, em vários aspectos. No entanto, pouco tempo
depois dos trabalhos de Heisenberg terem sido publicados, Schrödinger mostrou que as duas teorias eram matematicamente equivalentes. Ou seja, no tratamento apresentado por Schrödinger, foi proposto que o comportamento das ondas de de Broglie, ondas associadas à matéria, fosse descrito por uma função de onda, Xi, né? E de Schrödinger ainda forneceu a receita para escrever uma equação diferencial de onda que pudesse descrever o comportamento de qualquer sistema de partícula, né? Então, a resolução da equação leva então a função de onda e a função de onda fornece o comportamento orbital eletrônico, ou seja, e o quadrado da função de onda fornece a probabilidade de se encontrar o elétron, isto é, da densidade eletrônica deste átomo aí, né? Então, a equação de Schrödinger é aplicável somente para partículas não relativísticas. Uma outra equação de onda que satisfaz a teoria da relatividade restrita foi desenvolvida por Dirac em 1928 aproximadamente. Então, a teoria quântica desenvolvida por Schrödinger é capaz de mostrar que existem soluções para a equação de onda que corresponde ao estado estacionário bastante parecido com os familiares estados estacionários produzido em uma corda vibrante, né, mais ou menos membrana vibrante lá. Quem estuda lá na mecânica quântica, quem estudou física lá atrás, né? Ou física moderna também deve ter estudado um pouquinho disso aí, né? E da mesma forma que nas cordas vibrantes, as condições de contorno restringem os modos normais de vibração em um conjunto de valores discretos, ou seja, as condições naturais de contorno impostas sobre a função de onda também restringe as energias associadas aos estados estacionários a um conjunto de valores discretos. Isso no caso de uma partícula confinada em um poço de potencial. Nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês como é que foi que Schrödinger chegou nessa dedução. Então, desse modo, foi encontrada uma maneira natural de explicar a existência dos estados estacionários anteriormente postulado por Bohr, né? Isso é, a correta precisão quantitativa para os níveis de energia do átomo de hidrogênio que Bohr tinha deduzido lá atrás, né? Então este fato constitui o primeiro grande sucesso da mecânica ondulatória, né? Então Schrödinger aí, em 1926, ele utiliza então de cálculos estatísticos para determinar essa posição do elétron, né? Então Schrödinger mostra o cálculo da região de máxima probabilidade de encontrar o elétron dada pela equação diferencial, né? Dada por esta equação diferencial aqui, né? Onde ele relaciona energia e função de onda, né? A energia e a função de onda, ou seja, a teoria quântica ondulatória está fundamentada no uso explícito de uma figura mental da matéria, apresentada por um comportamento de onda em substituição à figura clássica das partículas, né? Ou seja, por um lado, a mecânica das matrizes de Heisenberg nasceu de um esforço deliberado de excluir da teoria qualquer imagem conceitual que não pudesse ser acessível a uma verificação experimental. Trabalhando com base nos resultados da velha teoria quântica, né, para os espectros atômicos, Heisenberg notou que é inevitável perturbação do movimento de uma partícula causada por qualquer tentativa de observá-la e de magnitude suficiente para tornar, no caso de um elétron, por exemplo, sua órbita inotável. Assim, Heisenberg elaborou uma teoria baseando-se apenas em quantidades físicas
passíveis de serem observadas experimentalmente, né? Por exemplo, intensidade e frequência das linhas espectrais e etc. Né? Como resultado, ele obteve uma formulação equivalente ao substituir o momento angular e outras variáveis dinâmicas de uma partícula por operadores matriciais, né? Que isso a gente não vai estudar aqui, que isso entra aí numa teoria quântica que não é o assunto da nossa aula, né? Ok, então fique relembrando aqui, fique atento aí, ou seja, na equação de Schrödinger, a região de máxima probabilidade de encontrar os elétrons é representada pela letra grega Xi, chamada função de onda. E o quadrado desta função de onda é chamada de orbital atômico, né? Então, Schrödinger formulou uma teoria chamada teoria da mecânica ondulatória, que determinou o conceito de orbital, né? Então, orbital é a região do espaço ao redor do núcleo, onde existe a máxima probabilidade de ser encontrar um elétron, segundo Schrödinger, né? Então, os orbitais S possuem uma forma esférica, dessa forma, deduzida por ele, e os orbitais P possuem uma forma de halteres assim, como se fosse aqueles balãozinhos interligados um no outro, né? Nos eixos x, y e z. Né? Então, a partir da equação de Schrödinger, não é possível determinar a trajetória do elétron em torno do núcleo, mas a uma dada energia do sistema. Obtém-se então a região mais provável de encontrá-lo, ou seja, dada por essa equação de Schrödinger aqui, né? A função de onda. Então aqui está o núcleo, aqui está a região da eletrosfera, né? Ou seja, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron do núcleo, né? Em algum ponto desta região, ou seja, a região mais provável de se encontrar um elétron, né? Então, segundo Schrödinger, né? Essa teoria atômica atual ou mais moderna, né? Segundo a teoria de Schrödinger, né? Então, os orbitais e os números quânticos, né? Se resolvermos aí a equação de Schrödinger, teremos a função de onda e as energias para a função desta onda, né? Então, chamamos aí as funções de ondas de orbitais. Então, a equação de Schrödinger necessita de 3 números quânticos para ser resolvida. Ou seja, primeiro, número quântico é principal, né? O número quântico principal n, que indica aí o nível de energia do elétron, né? Este é o número este é o mesmo número n de Bohr, né? À medida que n aumenta, o orbital torna-se maior e o elétron passa mais tempo mais distante do núcleo. Aí tem o número quântico azimutal ou secundário, né, que está associado ao subnível de energia do elétron. Então, esse número quântico depende então, do valor de n, do número quântico principal. Então, os valores de L começam de 0 e aumentam até n menos 1. E normalmente utilizamos letras L como S, P, D e F para L igual a 0, 1, 2 e 3. Então, geralmente nos referimos aos orbitais S, P, D e F, né? Definido por Linus Pauling lá atrás, lembram disso, né? Então, e o número quântico magnético ML, né? Que está associado à região de máxima probabilidade de encontrar o elétron, denominada orbital, né? Cada orbital aí composto por máximo de 2 elétrons e é representado graficamente aí por um quadradinho ou por uma bolinha, ou seja, uma região, né? Ou seja, os orbitais estão relacionados com subníveis. Por esse motivo, os valores de m variam de m de menos L até L, né? E fornece a orientação no orbital
no espaço, né? Além desses três números quânticos, tem um quarto número quântico extremamente importante, que é o spin, né? Está relacionado à rotação do elétron. Esse número quântico é utilizado para distinguir os elétrons de um mesmo orbital. A um deles atribui-se arbitrariamente o valor mais meio, ao outro o valor menos meio. A representação gráfica dos elétrons num mesmo orbital pode ser feita de duas maneiras, né? O quadradinho, setinha para cima ou setinha para baixo. Então, um elétron no orbital. Ou, preenchendo completamente, dois elétrons no orbital, uma setinha para cima, a outra setinha para baixo, nunca na mesma direção, no mesmo orbital, tá? Então, aqui a gente vai convencionar, chamar setinha para cima de do primeiro orbital, né? Primeiro para cima o valor de spin menos meio, para baixo mais meio, né? Então, uma demonstração conclusiva para a existência do spin eletrônico foi realizada por Octor e Quarks em 1924. Então, essa figura aqui mostra o arranjo experimental básico. Um feixe de átomos gasosos gerados por um forno quente passa através de um campo magnético, né? Através aqui de um campo magnético não homogêneo, e a interação entre o elétron e o campo magnético provoca aí um desvio da trajetória linear do átomo, né? Como os movimentos de spin não completamente aleatórios. Então, os elétrons da metade dos átomos giram em uma direção e serão desviados para um lado. E os outros da outra metade dos átomos girarão na direção oposta a esses átomos, serão desviados para o outro lado. Assim, duas regiões de iguais intensidades serão observadas no alvo detector, né? Spin para baixo, spin para cima, spin para baixo, né? Mais e menos, né? Então, a distribuição eletrônica, então, em orbitais, essa distribuição deve ser feita de acordo com dois conceitos básicos, né? Os princípios da exclusão de Pauli. No orbital existe no máximo dois elétrons com spin oposto, e a regra de Runge, né? Que os orbitais de um mesmo subnível não são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados desemparelhados. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Olha só, nós temos 7 elétrons aqui. Distribuído aqui nós temos o subnível S. Nós vamos ter, fazendo a distribuição eletrônica lá que vocês lembram da aula passada, dada por Linus Pauling. Nós temos então 1s2, 2s2, 2p3, né? Que 2 mais 2, 4, com 3, 7, que dariam 7 elétrons aqui. Distribuindo aqui, fazendo distribuições eletrônicas nos orbitais, nós temos, preenche, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí nós temos 5, 6 e 7. 7 elétrons, né? Então, determinando os números quânticos desse elétron aqui, nós temos N mais 1, S menos meio, que ele está para cima, né? O L igual a 1 e o N igual a 2, né? Esse é um elétron. Aqui, um outro exemplo aqui seria o oxigênio 8, fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4, né? Então, fazendo a questão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, seria esse aqui para baixo, né? Esse aqui para baixo, né? Então, ficaria, os números quânticos desse cara aqui, ficaria m igual a menos 1, o spin mais meio que está para baixo, o L 1 e o N 2, né? E assim por diante, né? Tá.
Então, a energia potencial está relacionada ao número quântico principal, que fornece a distância do elétron ao núcleo, né? E a energia cinética está relacionada ao número quântico secundário, ou seja, o azimutal, que fornece a forma do orbital, ou seja, o que caracteriza o movimento do elétron. Então, teremos a relação que quanto maior a soma número quântico principal mais número quântico secundário, mais energético é o conjunto. Quanto maior a soma de números quânticos principal mais o secundário, é igual para o conjunto de subníveis de níveis diferentes. Terá maior energia o conjunto que apresentar maior valor de N, e assim por diante, né? Então, aqui só, voltando aqui, mostrando para vocês a evolução da teoria atômica, ou seja, nós começamos lá com Dalton, né? O modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, Rutherford, Bohr, e chegamos no número atômico de Schrödinger da teoria quântica, né? Que nós acabamos de ver. Ok, aqui só a contribuição dos principais cientistas, né, que trouxeram para nós aí essa teoria atômica, né? Sommerfeld, Heisenberg, de Broglie e, por fim, Schrödinger, né? Então, ok, pessoal, terminamos aqui a nossa segunda aula sobre essa teoria atômica. Essa parte, né, dessa primeira e da segunda aula, vocês encontram em qualquer livro de química ou de física moderna, tá? Não precisa especificamente aqueles livros que eu indiquei, vocês podem pegar qualquer livro de física moderna ou qualquer livro aí de química básica que tem aí também toda essa parte que nós estamos estudando aqui, tá? Então, até mais e até a próxima aula, pessoal.